A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei em que horário você vai estar vendo este vídeo, essa live, mas hoje serei breve, hoje serei somente uma pequena leitura, uma pequena explicação e uma oração, para que você tenha um pouco de cada dia daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje quero estar lendo Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14. Vamos estar lendo o verso 1 e depois vamos estar pulando para o verso de número 6 e 7, que nos diz assim a Bíblia: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Verso de número 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Meus queridos e amadas em Jesus Cristo, a partir do momento que nós acreditamos que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. A partir do momento que nós acreditamos que Ele pode sim mudar a nossa história, o nosso caminho, que Ele possa mudar a nossa vida, nós começamos a entender que Ele pode, através do seu santo nome, mudar por completo um ser ao qual ninguém dava nada por Ele. Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizendo que você não vale nada, que você não presta? Quantas vezes você já ouviu as pessoas te dizendo que você não vai chegar a lugar algum, que você não tem raízes? Quantas vezes você já ouviu as pessoas menosprezando você e a sua família por causa de uma condição financeira? Quantas vezes você já foi destruído por dentro? Simplesmente porque as pessoas não acreditam que você possa chegar em algum lugar. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos acreditar naquilo que as pessoas dizem quando não está palpado na palavra de Deus. Palavras ofensivas não estão palpadas na palavra de Deus. Palavras destrutivas não estão palpadas na palavra de Deus. Palavras que vêm para poder te desanimar, para poder te causar tristeza, dor, angústia. Isso não vem de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é única. A própria palavra de Deus nos diz que ela não volta vazia, que ela é como a chuva que cai na terra e dá o alimento ao agricultor. Da mesma forma é a palavra de Deus. Ela vai e atinge o alvo que tem que ser atingido e faz aquilo que Deus quer que ela faça. Basta simplesmente você acreditar na palavra dele. No primeiro capítulo de João, a palavra de Deus diz a seguinte parte: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, nada do que fez foi feito sem ele. Nas antigas traduções, a Bíblia diz: no princípio, no início, era a palavra. A palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Tudo foi feito por intermédio da palavra, e nada do que foi feito se fez sem a palavra de Deus. Então, se esse verbo se fez carne, esse verbo é Jesus Cristo, a palavra de Deus.
Então, meus queridos, como nós acabamos de ler, credes em Deus, credes também em mim, o próprio Jesus Cristo te diz. E se Ele te colocou em um caminho para prosseguir, não desanima, não para, não olhe para a barreira que está na tua frente, chamada pessoa de má língua, e pare a sua caminhada, não, porque quem te colocou para caminhar não foi o homem, foi Deus. Deus simplesmente diz: acredite em mim. Deus simplesmente diz: confia em mim. Tens confiado em Deus? Tens acreditado na palavra de Deus? Ou você tem feito a vontade do homem? Nós vemos dentro da Bíblia vários discípulos de Jesus Cristo duvidando dele. Por mais que fizesse milagres, por mais que ele pudesse operar prodígios incríveis à face daqueles homens, por mais que Jesus mostrasse diante dos olhos deles que ele poderia fazer coisas que ninguém jamais pudesse fazer, eles duvidavam. Quando Jesus foi fazer a multiplicação de pães e peixes, os discípulos dizem: mestre, dispensa a multidão, porque já é tarde, não temos como alimentá-los. Dispersa eles para que eles possam ir pelas vilas, cidades, comprando alguma coisa para comer. Jesus diz a eles: dei vós mesmos. Dê você mesmo de comer a eles. Mas o discípulo amado, o discípulo Pedro, o discípulo Judas, o discípulo Tiago, João, o discípulo Bartolomeu, o discípulo Filipe, todos eles concordavam e diziam a Jesus: mestre, temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Não dá para alimentar toda a multidão. Jesus, ele não estava dizendo para aquelas pessoas, para os seus discípulos: vai, passa vergonha na frente dele com essa pouca quantidade de comida que vocês têm na mão. Jesus não estava dizendo para eles: pega essa mixaria de comida que você tem aí, vai dando migalha por migalha na mão de cada um deles. Não. Discípulos, meus queridos, eles têm que ter fé segundo o seu próprio mestre. Mas os discípulos de Jesus, eles tinham fé de acordo com o que eles viam Jesus fazer. Mas se Jesus não operasse milagre, a fé deles acabava. Então Jesus fala com eles: então traz para mim. Dê-me aqui os 2 peixinhos e os 5 pães. Nisso Jesus estava dizendo: já que você não tem fé suficiente para fazer nada por essas pessoas que aí estão, traz para mim, porque eu tenho fé suficiente. Jesus, ele colocou responsabilidade na mão dos seus discípulos quando ele disse: dê vocês mesmos. Jesus Cristo, naquele momento, meus irmãos, ele estava dando a autoridade para aqueles homens, da sua própria boca, começar a partilhar aqueles pães. Porque a fé, ela pode mover sim montanhas, como a própria Bíblia diz. Mas a fé, ela também pode mover aquele ao qual construiu a montanha. Então, no momento que Jesus disse: vai e dê vocês mesmo a eles o alimento, Jesus estava dizendo para ele: começa a partir esse pão, porque ele não vai acabar, ele vai continuar se partindo e vai sobrar. Mas o ser humano tem uma mania tão feia de duvidar das coisas de Deus e acreditar no seu próprio braço, no seu próprio punho.
mas a Bíblia condena isso, porque a própria palavra de Deus diz: maldito do homem que confia no próprio homem e faz da força do seu braço, o seu caminho. Então, quando os discípulos falam que não tem nada a fazer, Jesus fala: vem cá, traz para mim que eu faço. Já que vocês não têm coragem, eu tenho, eu faço. E Jesus multiplica pão e multiplica peixe, alimenta todo mundo que sobra. Mas o que essa palavra quer dizer hoje? Como é que você quer fazer uma mudança na sua vida se você não acredita 100% em Jesus Cristo? Falar que é crente é fácil. Falar que vai para a igreja é fácil. Falar que faz a obra é fácil. Difícil é você fazer a obra. Ser discípulo de Jesus Cristo nessa terra não é simplesmente sair do conforto da tua casa e ir para a igreja, não. É dar aquilo que Jesus te deu para distribuir às pessoas. Porque Jesus sabe que a sua fé não é suficiente para curar ninguém. Jesus sabe que a sua fé, ela não é suficiente para alimentar ninguém. Jesus sabe que a sua fé não é suficiente para expulsar demônio nenhum. Jesus também sabe que a tua fé, ela jamais será suficiente para ressuscitar um morto. A única coisa que ele fala é: traz a mim. Só isso que ele está te dizendo. É a única coisa que você precisa ter fé para poder fazer. É levar aquele ao qual está faminto até Jesus. Se você não tem capacidade de distribuir a fé que você tem, o Jesus Cristo que você tem dentro de você, leva a pessoa até Jesus e deixa Jesus trabalhar. É isso que ele diz na palavra. Credes em Deus, credes também em mim. Acredita no meu Pai e acredita que eu posso fazer tudo o que eu quiser na sua vida. É isso que Jesus está dizendo nessa mensagem. E quando nós dizemos também, como foi lido aqui, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque se você leva alguém até Ele, Ele ensina aquela pessoa a caminhar conforme a palavra de Deus. E se você duvida que Jesus Cristo pode fazer isso, você não conhece a Deus. E muito menos a Jesus, porque o próprio Jesus disse nessa leitura que nós lemos: se verdes a mim, também estão vendo meu Pai, que está no céu. Acreditar em Jesus é acreditar em Deus. Ver Jesus Cristo é ver Deus. Sentir Jesus Cristo é sentir Deus. A própria Bíblia fala que no céu quem comanda são os três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três concordam em um só. Os três são um só. A nossa Trindade Santa é uma só. Então, se você vê o Pai, você está vendo o Filho e o Espírito Santo. Se você vê o Filho, você está vendo o Espírito Santo e o Pai. Se você sente o Espírito Santo, você está sentindo o Filho e o Pai também. Entende isso de uma vez por todas na sua vida. Coloca na sua cabeça que, se é para servir Jesus, serve direito. Se é para acreditar que Jesus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, acredita de verdade. Se é para você fazer a obra, faça com toda a sua vontade e o seu coração.
Para de colocar Jesus em segundo plano. Para de colocar Jesus como se ele tivesse que fazer a sua vontade. O próprio apóstolo Paulo não diz: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando Paulo fala isso, ele está te ensinando a seguinte passagem, meu querido, simples, notória e verdadeira. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo e coloca Ele como teu Senhor e Salvador, a tua decisão não serve mais para nada. A voz do homem que sai de dentro de você tem que se calar. Porque a partir do momento que Jesus entra, não são as suas decisões mais, são as decisões de Deus. São as decisões dele. Quem tem a chave da porta é Ele. Quem tem o controle do barco é Ele. Quem é o dono da vida é Ele. A partir do momento que você se entrega para Jesus, quem comanda é Ele. Quando você ora, pede alguma coisa para Deus, mas Deus faz de silencioso para você, não te ouve, não te dá aquilo que você quer. Você dá glória a Deus? Você agradece a Deus por Ele não ter te dado o que você queria? Não, você murmura, porque você quer tanto essa coisa que você deixa o seu Deus de lado, por causa de algo tão pequenino. E ainda tem coragem de se perguntar: mas por que, Deus, que o Senhor não pode me dar isso que eu estou buscando, que eu estou pedindo? Eu sou fiel na tua casa, sou fiel na tua obra, dou dízimo, dou oferta, faço o que eu posso e o que eu não posso pelo Senhor, e o Senhor não atende um pedido meu. Deixa eu te dizer algo e coloca isso na sua cabeça. Guarda o que eu vou te falar aqui agora, porque isso não é de mim, é de Deus. Deus, Ele vê o que você não vê. Deus, Ele sente o que você não sente. Então, se Ele não te deu aquilo que você queria, é porque Ele sabia que aquilo ia te matar. E Deus prefere te ver machucado do que morto. Aprende essas palavras e guarda no seu coração. Deus, Ele não permite que o mal aconteça com você para você morrer, não. Ele permite que o mal aconteça com você simplesmente para te fortalecer, para passar por algo que vai vir lá na frente, que se você não tiver preparado, você morre. A Bíblia não fala com todas as letras que Ele é o Senhor dos exércitos. E se Ele é Senhor dos exércitos, soldados somos de Jesus. E temos que estar pronto para a batalha. E o que acontece com um soldado? Ele não se levanta todo dia pela madrugada, põe a sua arma em mão, o seu uniforme, a sua farda, e não parte para o campo de treinamento para treinar para a batalha? Conosco não é diferente. Nós temos que nos levantar, nos vestir como crente se veste. Mas não é com roupa que eu estou dizendo, não. Agora eu estou usando Efésios 6:10 como exemplo. Vestir da couraça da justiça. Calçai os pés com o evangelho da preparação. Embraçai a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Se prepara para a batalha. Começa a orar, a pedir força, blindagem a Deus para as batalhas que estão vindo pela frente. Começa a se preparar. Porque o Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, fala de uma guerra que nós vamos enfrentar, a qual jamais houve. E se você acredita em Deus e acredita que as palavras dele estão se cumprindo, se prepare,
porque você sabe que a Bíblia diz: céus e terras passarão, mas na minha palavra não passará. Não passará nenhum i nem um tio sem que se cumpra. Tudo que aqui está escrito se cumprirá. Então se prepara para a batalha, se prepara para lutar, se prepara para a vitória, porque guerreiro que batalha segundo a vontade de Deus e debaixo da autoridade dele, não perde batalha, mas tem que ser com a vontade dele. E eu vou estar encerrando essa pequena ministração, que era para ser breve e rápida, mas acabou que demorou um pouquinho mais, porque quem manda é o Espírito Santo. E se ele fala comigo no meu coração, eu entrego. Porque eu sou como Ezequiel era. Tudo que eu te mandar dizer, diga. Porque Deus fala com o próprio Ezequiel. Se eu te mandar avisar aquele homem que ele está em pecado, e você não avisar, e ele morrer na prática do pecado, eu requererei o sangue dele da tua alma. Mas, se eu te mandar ir e falar que aquele homem está em pecado, e você falar, ele não te ouvir e morrer no pecado, livre está a tua alma do sangue dele. E é por isso que eu entrego aquilo que o Espírito Santo me coloca no coração para entregar. Porque eu não quero sangue de ninguém na minha alma. Então, em nome de Jesus, guarda essas palavras no seu coração. Acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo. Segue os caminhos dele, segue os passos dele, porque ele é o caminho para o Pai. Não há outro que possa te levar para Deus a não ser Jesus Cristo. Preste bastante atenção como você está vivendo e como você está praticando a obra do Senhor, porque aquele que fala, eu acredito em Jesus, faz como Jesus faria. Nós não somos perfeitos, somos pecadores, mas mesmo assim, Jesus nos ama. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o coração de vocês e a vida de vocês. Minha irmã Jocássia, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe o teu ministério, o ministério do teu esposo. Vocês são pessoas que estão no meu coração, apesar da distância que nós nos encontramos. Vocês são pessoas que entraram nas nossas vidas e jamais sairão. E Deus tem coisas grandes para fazer na vida de vocês, porque Deus sabe o quão dificultoso é para vocês frequentarem a congregação. Mas Deus vê tudo aquilo que o homem não vê. Então não se preocupa, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, e o resto deixa nas mãos do Senhor. Deus querido, Deus santo, Deus amado, Pai de misericórdia, rogo a Ti, ó Deus, pela minha vida, pela vida da minha esposa, rogo a Ti, ó Deus, pelo meu ministério, rogo a Ti, ó Deus, pelo meu pastor e por toda a minha congregação, ó Pai. Rogo ao Senhor também, ó Pai querido, pelas almas que estão feridas e cativas, ó Pai, em um cativeiro interno dentro de si, ó Deus. Pessoas, meu Pai amado, que não conseguem se libertar de dores, ó Pai, que estão escondidas dentro do seu próprio coração. Dores que estão atingindo a sua alma, meu Deus, de uma forma que eles estão perdendo as forças, ó Pai, para continuar na batalha. Peço a Ti, ó Consolador dos céus e da terra, que com o Teu fogo, Senhor, aqueça cada coração que está esfriando, que o Teu consolo possa chegar nos corações que estão feridos, cicatriza todas essas feridas, ó Pai.
mas deixa a cicatriz para que essas pessoas possam lembrar de onde elas vieram, para que nunca mais retornem. Deus, dá força para todos esses que veem, ó Pai, essas transmissões, as quais o Senhor colocou no meu coração para fazer. Independente da hora e do momento, abençoado seja todo aquele, ó Pai, que em Ti crê, e que as Tuas palavras, ó Pai, adentrem no corpo, na alma e no espírito, e faça aquilo que tem que ser feito, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém, meu Deus, amém. Meus queridos, meus amados, fiquem com Deus e aonde a palavra do Senhor chegar, abraça, escuta e guarda para si. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu quero ver se eu posto vídeos todo santo dia. Quero ver se eu consigo postar um pela manhã e um pela noite, para que nós estejamos sempre falando da palavra do Senhor e que todos aqueles que puderem compartilhar, compartilhem, porque essa mensagem ela não deve ficar presa somente a 1, a 2, a 100, a 200, não. Ela tem que atingir quantos corações forem necessários. Em nome de Jesus agradeço e fiquem com Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Fiquem com Deus.